Saudações cristãs a todos que estudam conosco a Bíblia cada dia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia e também mais esta oportunidade para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que oram por nós aqui no Ministério Hora Tranquila, pedindo que Deus nos dê iluminação, sabedoria, compreensão e nos use segundo a sua vontade e nos dê saúde também. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Walter Pereira Lopes, é de Alto BH. Dalva Marconi, é de Vila Mazei, São Paulo. Maria do Socorro dos Santos, é de Petrolina, Pernambuco. Isanira Storck, é de Porto Velho, Rondônia. Francisca Vera e o seu netinho Nicolas Arthur, que nos acompanham todos os dias, são lá de Mururu, em Maranhão, ali na cidade de Vitorino Freire. Também Regina Wagmacher, é de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, pelos momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos que nos dê uma porção dobrada do Teu Espírito Santo para que possamos entender a Tua Palavra, aceitá-la, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações. Cada um tem a sua luta, o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento. Tenha o seu desejo no coração, Pai. Faça uma obra na vida de cada um. Aumente a fé, que perseverem, que não desanimem. E breve estaremos contigo nos céus. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É muito bom nós nos encontrarmos mais uma vez. Estamos seguindo, né? A semana já vai chegando quase à metade, já estamos na terça-feira e Deus tem preservado a nossa vida e somos gratos a Deus por cada um de vocês que tem essa oportunidade de viver mais um dia. Que possamos procurar viver esse dia na presença de Deus. Hoje é o dia mais importante da nossa vida, porque nós acordamos, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, cada dia é motivo de nós sermos agradecidos a Deus. Não vamos nunca deixar para tomar decisões depois, amanhã, mês que vem. Nós não sabemos. Hoje, que o Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a tomarmos uma decisão ao lado de Jesus, a estarmos prontos a temê-lo e obedecê-lo, como nós estamos estudando essa semana. Temer no sentido de adorá-lo, reverenciá-lo. Nós cultuar esse Deus que nos criou, que nos mantém. É o nosso único Deus, o único Senhor. Não existe outro Deus. Às vezes nós procuramos soluções dos nossos problemas em outras coisas, em outros meios, mas sabemos que não existe outro meio em que nós possamos encontrar solução dos nossos problemas a não ser em Jesus. Jesus é o que nos entende, Jesus é o que nos conhece, Jesus é o que deu a vida por cada um de nós. Jesus pagou o preço do pecado e nos deu a salvação, é um presente que Ele nos dá. Conforme nós falamos aqui ontem, né? Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente que Deus nos dá, é dom de Deus. Que aceitemos este presente. Não pense assim, mas eu sou tão fraco, eu vivo só pecando, vivo caindo. Mas peça a Deus forças, continue na caminhada, não desanime. A salvação nos está garantida. O que nós precisamos agora é caminhar com Jesus. É nos segurar nas mãos dele. É pedir a Ele que nos dê uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, nos transforme. É pela graça, irmãos, que nós somos salvos. Não pense que você vai ser salvo pelo que você fez ou pelo que você está deixando de fazer, não. É claro que se nós aceitamos a Jesus, nós vamos praticar as boas obras, conforme nós estudamos aqui ontem. Consequência da nossa salvação, porque se nós somos salvos em Jesus e não praticamos boas obras, nós continuamos sendo aquela pessoa rude, cruel, má, diante de aceitar a Jesus, essas obras más nos condenarão, aí nós não seremos salvos. Mas, se nós caminhamos com Jesus, colocamos a nossa vida nas mãos dele e sempre estamos prontos a estender a mão, ajudar alguém, praticar boas obras, o fruto da salvação, nós com certeza vamos estar nos céus.
Não desanime, continue lutando. A luta é grande, a batalha é grande, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. E então ontem nós falamos sobre temer e obedecer, e essa obediência, irmãos, não é legalismo, porque há pessoas que pensam que vão ser salvos por guardarem a lei. Porque eu vou aos cultos todos os sábados, eu estou lá na igreja. Isso não salva. É bom estarmos na igreja? Sim, é bom. Mas não é o sábado que vai salvar. Nós obedecemos, guardamos o sábado porque fomos salvos em Jesus, porque Jesus obedecia. Jesus seguia as regras, os ensinamentos do Pai. Jesus ele viveu conforme o Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época. Jesus praticava tudo aquilo. E o Antigo Testamento ele continua em vigor, ele não foi abolido. E então veio o Novo Testamento, porque os discípulos estiveram ali com Jesus e depois o apóstolo Paulo, que foi chamado por Jesus, foram inspirados a escrever para fortalecer os irmãos que agora haviam abraçado a fé em Cristo Jesus, que já havia vindo e morrido em lugar do ser humano e que voltou para os céus e que vai voltar para nos buscar. Então aí surgiu o Novo Testamento, contando como é que Jesus vivia e que nós deveremos viver igual. Então a nossa vida, ela precisa estar centrada em Jesus. O nosso alvo, nosso pensamento deve estar em Jesus a cada momento. Mesmo falhando, mesmo pecando, mesmo nós tendo deslizes em nossa vida, o nosso alvo tem que ser Jesus, porque somente através dele é que nós vamos ser salvos. O evangelista Mateus, ele escreveu aqui em Mateus capítulo 6 e no verso 33, Jesus, ele falando aqui no seu Sermão do Monte, Jesus ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, orientação do próprio Jesus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É uma vida centrada em Jesus, não é em nós. Porque eu posso fazer, eu faço a hora que eu quiser. Eu sei que eu tenho que fazer, mas amanhã eu faço. Não, a vida nossa tem que ser centrada em Jesus. Eu não tenho condições, eu sou fraco, eu sou pecador, mas pelo poder de Jesus em minha vida, eu farei. E aí Jesus nos capacita, Jesus nos dá poder. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E sempre nós dizemos que buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino e a sua justiça nas primeiras horas do dia, quando nós acordamos, é ter comunhão com Deus. E depois, no dia a dia, nos negócios, afazeres, estudos, enfim, o que nós estivermos fazendo durante o dia, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não tome uma decisão sem colocar nas mãos de Deus. Entregue a sua vida a cada dia, a cada momento. Precisamos estar orando não somente por nós, mas pela nossa família, nossos filhos que estão passando por tantas provações e tantas tentações, e eles precisam também ser fortalecidos pelo poder da nossa oração. Então nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então aqui está, uma vez que fomos ressuscitados com Cristo, mas como fomos ressuscitados se ainda não morremos? É quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, é quando nós passamos pelo batismo das águas. Aí, como nós sabemos, quando a pessoa ela é imersa, quando ela é colocada dentro da água e é mergulhada, ela está sendo sepultada, morrendo para uma velha vida de pecado, sendo sepultada. E quando a pessoa é levantada das águas, então ela está ressuscitando com Cristo para uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês que ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado. Então, muitas das vezes, nós nem lembramos que nós fomos sepultados para o pecado, nascemos para uma nova vida, e nós sequer olhamos para o alto, sequer lembramos que Jesus está sentado à destra de Deus.
E Jesus está ali à destra de Deus porque Ele intercede por cada ser humano. Todos aqueles que se arrependem, todos aqueles que o aceitam, todos aqueles que passam pelo batismo, Jesus intercede perante o Pai. E Jesus diz assim: Pai, por esse eu dei o meu sangue. E Deus nos perdoa, Deus nos justifica pelos méritos de Jesus e não pelos nossos méritos. Nós somos maus, nós somos pecadores, nós falhamos a cada instante. Não há ninguém bom, não há nenhum que faça o bem, nenhum sequer, diz o apóstolo Paulo. E a nossa vitória, ela está em olharmos para Jesus. Como diz aqui o apóstolo Paulo, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mas infelizmente o que tem acontecido, a maioria das vezes, é que nós pensamos somente nas coisas materiais, somente nas coisas aqui da terra, somente o que nós iremos fazer, o que nós iremos comprar, como é que nós vamos mudar de casa ou adquirir um outro carro, e ficamos pensando somente em coisas materiais, nas coisas aqui da terra. E o conselho é: pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Então, a nossa vida, ela precisa estar centrada em Deus. Deus tem que ser o primeiro e o único em nossa vida. O apóstolo Paulo, falando aqui em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 e 2, ele diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, é claro aqui a palavra de Deus em nos dizer que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Uma multidão de testemunhas. As pessoas, elas estão nos olhando como é que nós vivemos o nosso cristianismo, se nós estamos vivendo o que nós cremos na palavra de Deus ou se nós somos apenas cristãos de fachada. Nos nossos negócios nós não somos honestos, no nosso trabalho nós procuramos enganar o patrão, fazer corpo mole, não fazer aquilo que é para ser feito, e então as pessoas estão nos olhando. Além disso, existem os anjos, né, que contemplam a cada um de nós e estão torcendo por nós, pela nossa vitória. Mas essa vitória, ela só virá depois que nós nos livrarmos de todo o peso que nos torna vagarosos, de todo o embaraço. E isso, irmão, só vem através do poder de Jesus em nossa vida. É por isso que Jesus, ele disse lá em Mateus 6,33, que nós lemos agora há pouco: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, para que nós sejamos libertos do peso do pecado, do embaraço, daquilo que nos atrapalha na nossa carreira espiritual, temos que manter o nosso olhar fixo em Jesus. Saber que Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e que Ele está esperando que nós o busquemos, que nós clamemos pelo seu poder, pelo seu sangue, para sermos libertos, vencermos o pecado. Não pense que você vai vencer o seu pecado, o seu vício, por sua própria força. Não, nós não venceremos, nós seremos derrotados todas as vezes que nós quisermos nos livrar de todo embaraço que nos prende ao pecado. Nós não conseguiremos por nós mesmos. Então a vitória, o livramento, a libertação só vem através de Jesus. Que nós possamos ter uma vida então centrada em Deus, pensar nas coisas lá do alto, pensar no sacrifício que Jesus fez por nós e que muito em breve Ele vai voltar. Ele vai vir para trazer a recompensa segundo as obras que nós praticamos. Todos os cristãos que praticaram as boas obras depois de terem aceito a Jesus. E então Jesus virá para trazer a recompensa a cada um. E estamos aguardando o retorno de Jesus para muito em breve e com certeza não vai demorar. E queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para dar sequência ao estudo. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.